Primeira carta de Pedro. Autor: o apóstolo Pedro. Data: cerca de 60 a 63 depois de Cristo. Tema: sofrimento por amor a Cristo. Palavras-chave: sofrer, sofrimento. Versículos-chave: 1 Pedro 4 e 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vos para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro 4 e 12 e 13. Esta é a primeira de duas cartas no Novo Testamento escritas pelo apóstolo Pedro. Ele testifica que escreveu sua primeira carta com a ajuda de Silvano, cuja forma contracta em grego é Silas, como seu escriba. O grego fluente de Silvano e seu estilo literário aparecem aqui, enquanto que, possivelmente, o grego menos esmerado de Pedro apareça na sua segunda epístola. O tom e o conteúdo de 1 Pedro combinam com o que sabemos a respeito de Simão Pedro. Os anos em que viveu no estreito convívio com o Senhor Jesus estão implícitos nas suas referências à morte de Jesus e à sua ressurreição. Indiretamente, ele parece referir-se, inclusive, às ocasiões em que Jesus lhe apareceu na Galileia, depois da ressurreição. Além disso, muitas semelhanças ocorrem entre esta carta e os sermões de Pedro registrados em Atos. Pedro dirige esta carta aos estrangeiros dispersos nas províncias romanas da Ásia Menor. Alguns destes, talvez hajam se convertido no dia de Pentecoste, ao ouvirem a mensagem de Pedro, e retornaram às suas respectivas cidades, levando a fé que acabavam de conhecer. Estes crentes são chamados peregrinos e forasteiros, relembrando-lhes, assim, que a peregrinação cristã ocorre num mundo hostil a Jesus Cristo, mundo este do qual só podem esperar perseguição. É provável que Pedro escreveu esta carta em resposta a informes dos crentes da Ásia Menor sobre a crescente oposição a eles, ainda sem consentimento do governo. Pedro escreveu de Babilônia. Isto pode referir-se literalmente à cidade de Babilônia, na Mesopotâmia, ou pode ser uma expressão figurada referente a Roma, o centro principal de oposição a Deus, no século I. Embora Pedro possa ter visitado alguma vez a grande colônia de judeus ortodoxos em Babilônia, é mais consentâneo entender, aqui, a presença de Pedro, Silas e Marcos, juntos em Roma. Propósito: Pedro escreveu esta epístola de alegre esperança a fim de levar o crente a ver a perspectiva divina e eterna da sua vida terrestre e prover orientação prática aos cristãos que se encontravam sob o fogo do sofrimento entre os pagãos. O cuidado de Pedro visava evitar que os crentes não perturbassem sem necessidade o governo, e sim que seguissem o exemplo de Jesus no sofrimento, sendo inocente, mas portando-se com retidão e dignidade. Visão panorâmica. 1 Pedro começa lembrando os leitores de que tem uma vocação gloriosa e uma herança celestial em Jesus Cristo, de que sua fé e amor nesta vida estarão sujeitos às provas e purificações e que isso resultará em louvor, glória e honra na vinda do Senhor, de que essa grande salvação foi predita pelos profetas do Antigo Testamento, de que o crente deve viver uma vida santa, bem diferente do mundo ímpio ao seu redor. 1 Pedro enfatiza que os crentes, escolhidos e santificados, são crianças em crescimento que precisam do puro leite da palavra, são pedras vivas em que estão sendo edificadas como casa espiritual e peregrinos, caminhando em terra estranha. Devem viver de modo honroso e humilde no seu trato com todas as pessoas durante a sua peregrinação aqui. A mensagem preeminente de 1 Pedro diz respeito à submissão e a sofrer, perseverando na retidão, por amor a Cristo, de conformidade com o próprio exemplo dele. Pedro assegura aos fiéis que eles obterão o favor e a recompensa de Deus ao sofrerem por causa da justiça. No contexto desse ensino do sofrimento por Cristo, Pedro ressalta os temas conexos da salvação, da esperança, do amor, da fé, da santidade, da unidade, do temor a Deus, da obediência e da submissão. Características especiais. 5 características principais vemos nesta epístola. 1.
Juntamente com Hebreus e Apocalipse, sua mensagem gira em torno dos crentes sob a perspectiva de severa perseguição por pertencerem a Jesus Cristo. 2. Mais do que qualquer outra epístola do Novo Testamento, contém instruções sobre o comportamento do cristão ante a perseguição e aos sofrimentos injustos. 3. Pedro destaca a verdade de que o crente é estrangeiro e peregrino na terra. 4. Muitos dos títulos do povo de Deus no Antigo Testamento são aplicados aos crentes do Novo Testamento. 5. Contém um dos trechos do Novo Testamento de muito difícil interpretação. Quando, onde e como Jesus pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, nos dias de Noé. Segunda Carta de Pedro. Autor: o apóstolo Pedro. Data: cerca de 66 a 68 depois de Cristo. Tema: a verdade de Deus e o falso ensino dos homens. Palavras-chave: saber, conhecimento, promessa. Versículo-chave: 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vos haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 2 Pedro 2:1 e 2. Na saudação, Simão Pedro identifica-se como autor da carta. Mais adiante ele declara aos seus leitores que esta é a sua segunda epístola, indicando assim que está escrevendo aos mesmos crentes da Ásia Menor, a quem dirigirá a primeira epístola. Alguns estudiosos do passado e do presente, ignorando certas notáveis semelhanças entre 1º e 2º Pedro e destacando ao invés disso as diferenças entre elas, supõem que não é de Pedro a autoria da carta. Essas diferenças de conteúdo, vocabulário, ênfases e estilo literário podem ser uma decorrência das diferentes circunstâncias de Pedro e de seus leitores, nas duas cartas. As circunstâncias originais dos endereçados haviam mudado. Antes, ardia o fogo da perseguição movida pela sociedade em derredor. Agora, eram ataques vindos de dentro, através dos falsos mestres, que ameaçavam os fundamentos da igreja, a verdade e a santidade. As circunstâncias de Pedro também eram outras. Enquanto na primeira carta ele contou com a cooperação eficiente de Silvano na escrita, parece que agora este último não estava disponível ao ser escrita esta segunda epístola. Talvez Pedro tenha empregado seu próprio grego galileu singelo, ou serviu-se de um escriba menos hábil do que Silvano. O Senhor Jesus Cristo é nosso Deus e Salvador, que nos resgatou e nos deu todas as coisas pertencentes à vida e à piedade. Em sua primeira vinda manifestou outrora sua majestade, a qual foi vista pelo autor desta epístola e outras testemunhas. Agora é o soberano Senhor, que sabe livrar da tentação os piedosos, e a quem somos exortados a conhecer mais e mais, para não ficarmos ociosos e infrutíferos na vida espiritual. Ele há de vir outra vez, entretanto, concede tempo suficiente para que mais pessoas sejam salvas por meio do arrependimento e da fé nele. Sua vinda trará uma grande transformação a todo mundo, porque haverá uma conflagração em que os elementos se desfarão e haverá novos céus e uma nova terra. Data e as circunstâncias. Visto que Pedro, assim como Paulo, foi executado por decreto do perverso Nero, que, por sua vez, morreu em junho de 68 depois de Cristo. É mais provável que Pedro escreveu esta epístola entre 66 e 68 depois de Cristo. Pouco antes do seu martírio em Roma. Por sua referência à primeira epístola, vê-se que esta é dirigida às mesmas igrejas na Ásia Menor, e que é depois daquela. Como a primeira dava muitas exortações positivas, esta fala acerca dos falsos mestres e dos seus erros, dando a entender que o erro estava mais desenvolvido ou propagado e que Pedro tinha recebido notícias novas de lá. Só nesta epístola o autor faz referência à sua velhice e à morte próxima. Por essa razão, cremos que esta carta foi escrita lá pelo ano 67. A primeira carta foi escrita com o propósito de confortar os cristãos no meio de suas perseguições.
Esta tem como objetivo ajudá-los na sua vida cristã, admoestando-os a que continuem fiéis, a despeito dos falsos mestres. O erro, porém, não estava tão desenvolvido para que o autor o mencionasse por nome, nem explicasse ponto por ponto suas divergências da verdade. Pelo que podemos deduzir da carta, foi escrita às igrejas que estavam nas mesmas condições em que se encontravam as da Ásia Menor no tempo do martírio tradicional de Paulo e de Pedro. Da parte dos judeus e dos gentios, mestres do gnosticismo queriam enganá-los. Da parte do governo, começou a perseguição, porquanto não adoravam o imperador. Propósito: Pedro escreveu para exortar os crentes a buscarem com diligência a santidade de vida e o verdadeiro conhecimento de Cristo, para desmascarar e repudiar a atividade traiçoeira dos falsos profetas e mestres que agiam nas igrejas da Ásia Menor, pervertendo a verdade bíblica. Pedro resume o propósito do livro em 2 Pedro 3, 17, 18, onde exorta os crentes verdadeiros a estarem alerta para não serem enganados por homens perversos, a crescerem na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Visão panorâmica. Esta breve epístola solenemente instrui os crentes a tomarem posse da vida e da piedade, mediante o verdadeiro conhecimento de Cristo. O primeiro capítulo acentua a importância do crescimento cristão. Tendo começado pela fé, o crente deve buscar diligentemente a excelência moral, o conhecimento, a temperança, a perseverança, a piedade, o amor fraternal e a caridade, amor altruísta, que levam a fé madura e ao verdadeiro conhecimento do Senhor Jesus. O capítulo seguinte adverte solenemente contra os falsos profetas e mestres que surgem dentro das igrejas. Pedro os denuncia como anarquistas e perniciosos, que se comprazem nas concupiscências da carne, são cobiçosos, arrogantes e obstinados e que desprezam a autoridade. Pedro procura resguardar os verdadeiros crentes contra as suas heresias destrutivas, pondo a descoberto seus motivos e conduta malignos. No capítulo 3, Pedro refuta o ceticismo desses mestres, no tocante à vinda do Senhor. Assim como a geração dos dias de Noé, enganada, zombava da ideia do juízo da parte de Deus, através de um grande dilúvio, esses outros zombadores estão igualmente cegos quanto às promessas da volta de Cristo. Mas, com a mesma certeza manifesta no julgamento pelo dilúvio, Cristo voltará e desintegrará a presente terra, no fogo, e criará uma nova ordem sob a justiça. Tendo em vista esse fato, os crentes devem viver vidas santas e piedosas na presente era. Características especiais. Esta carta tem 4 características principais. 1. Ela contém uma das declarações de maior peso em toda a Bíblia no tocante à inspiração, a fidedignidade e a autoridade das Sagradas Escrituras. 2. Segundo Pedro 2 e a Epístola de Judas tem semelhanças notáveis na incriminação dos falsos mestres. Talvez Judas, enfrentando em data posterior o mesmo problema dos falsos mestres, empregou trechos dos ensinos inspirados de Pedro para transmitir a mesma lição. 3. O capítulo 3 é um dos grandes capítulos do Novo Testamento sobre a segunda vinda de Cristo. 4. Pedro cita indiretamente os escritos de Paulo como escrituras, ao mencioná-los juntamente com as outras escrituras. Primeira carta de João. Autor: o apóstolo João. Data: 85 a 95 depois de Cristo. Tema: verdade e justiça. Palavras-chave: amor, conhecer, vida, luz, comunhão. Versículos-chave: 1 João 5 e 11 ao 12. E o testemunho este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5 e 11 e 12. 5 livros do Novo Testamento levam o nome de João, um Evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse. Embora João não se identifique pelo nome nesta epístola, testemunhas do século II, Papias, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, afirmam que ela foi escrita pelo apóstolo João, um dos 12 primeiros discípulos de Jesus.
fortes semelhanças no estilo, no vocabulário e nos temas, entre 1º João e o Evangelho segundo João, sancionam o testemunho fidedigno dos cristãos primitivos, afirmando que os dois livros foram escritos pelo apóstolo João. Não há indicação dos destinatários desta carta, como também não há saudações, nem menção de pessoas, lugares ou eventos. A explicação mais provável dessa forma rara epistolar é que João escreveu de onde residia, em Éfeso, a certo número de igrejas da província da Ásia, que estavam sob sua responsabilidade apostólica. O assunto principal desta epístola é o problema dos falsos ensinos a respeito da salvação em Cristo e seu processo no crente. Certas pessoas, que anteriormente conviveram com os leitores da epístola, deixaram as congregações, mas os resultados dos seus falsos ensinos continuavam a distorcer o Evangelho, quanto a saber que tinham a vida eterna. Doutrinariamente, a sua heresia negava que Jesus é o Cristo ou que Jesus veio em carne. Na área moral, ensinavam que não era necessária a fé salvífica, a obediência aos mandamentos de Jesus e uma vida santa, separada do pecado e do mundo. O autor. A autoria é do apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago e que andou com o Senhor durante seu ministério terreno. É verdade que o autor não é nomeado na epístola, como tampouco no 4º Evangelho, mas não há dúvida de que o mesmo homem foi usado pelo Espírito Santo para escrever ambos os livros. O uso que faz das palavras-chave luz, vida, amor é suficiente para fazer-nos ver que é a mesma mente funcionando sob a inspiração do mesmo Espírito. Não obstante, há muitas outras semelhanças, de maneira que sabemos que o apóstolo João é o autor humano da carta. No Evangelho segundo João, disse que foi ele quem reclinou sua cabeça sobre o peito de Jesus na última ceia, e outra vez que foi aquele a quem o Salvador amava e de quem Pedro perguntou em João 21 e 20 ao 24. Agora, comparando o prólogo do Evangelho com o da Epístola, notando especialmente o uso do termo verbo, existe uma prova clara, porque não há outro escritor na Bíblia que use este modo de começar seus livros. Também a semelhança em suas referências ao pecado, à vida eterna, ao Salvador do mundo, à água e ao sangue, etc., mostra-nos que João é o autor de ambos os livros. Certamente o autor foi um apóstolo, que escreveu por inspiração consciente. A única referência que faz exceção na tradição de que João, o apóstolo, seja o autor desta epístola, é a ideia apresentada, sem qualquer fundamento, de que algum ancião desconhecido, também chamado João, a tenha escrito. Todos os escritores antigos, desde Policarpo em diante, atribuem a João, o apóstolo. Papias conheceu pessoalmente João, e Eusébio diz que Papias fazia citações desta epístola, chamando a epístola anterior de João. Achava-se no Muratoriano antigo siríaco. Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano e muitos outros fazem citações do livro como apostólico inspirado. Propósito. O propósito de João ao escrever esta epístola foi duplo: expor e rebater os erros doutrinários e éticos dos falsos mestres, e exortar seus filhos na fé a manter uma vida de santa comunhão com Deus, na verdade e na justiça, cheios de alegria e de certeza da vida eterna, mediante a fé obediente em Jesus, o Filho de Deus, e pela habitação interior do Espírito Santo. Alguns creem que a epístola também foi escrita como uma sequência do Evangelho segundo João. Visão panorâmica. A fé e a conduta estão fortemente entrelaçadas nesta carta. Os falsos mestres, aos quais João chama aqui de anticristos, apartaram-se do ensino apostólico sobre o Cristo e a vida de retidão. De modo semelhante a 2 Pedro e Judas, 1 João refuta e condena com veemência os falsos mestres com suas crenças e conduta destruidoras. Do ponto de vista positivo, 1 João expõe as características da verdadeira comunhão com Deus e revela 5 evidências específicas pelas quais o crente poderá saber, com confiança e certeza, que tem a vida eterna. 1. A evidência da verdade apostólica a respeito de Cristo. 2. A evidência de uma fé obediente que guarda os mandamentos de Cristo. 3.
A evidência de um viver santo, isto é, afastar-se do pecado, para a comunhão com Deus. 4. A evidência do amor a Deus e aos irmãos na fé. 5. A evidência do testemunho do Espírito Santo no crente. João afirma, por fim, que a pessoa pode saber com certeza que tem a vida eterna quando estas 5 evidências são manifestas na sua vida. Características especiais. 5 características principais há nesta epístola. 1. Ela define a vida cristã empregando termos contrastantes e evitando todo e qualquer meio termo entre luz e trevas, entre verdade e mentira, entre justiça e pecado, entre amor e ódio, entre amar a Deus e amar ao mundo, entre filhos de Deus e filhos do diabo, etc. 2. É importante ressaltar que este é o único escrito do Novo Testamento que fala de Jesus como nosso advogado para com o Pai, quando o crente fiel peca. 3. A mensagem de 1 João fundamenta-se quase que inteiramente no ensino apostólico e não na revelação anterior do Antigo Testamento. Não há claramente na carta referências às Escrituras do Antigo Testamento. 4. Visto tratar da cristologia e ao mesmo tempo refutar determinada heresia, a carta focaliza a encarnação e o sangue, isto é, a cruz, de Jesus, sem mencionar especificamente a sua ressurreição. 5. Seu estilo é simples e reiterativo, à medida que João apresenta certos termos principais, como luz, verdade, crer, permanecer, conhecer, amor, justiça, testemunho, nascido de Deus e vida eterna. Segunda carta de João. Autor: o apóstolo João. Data: 85 a 95 depois de Cristo. Tema: andando na verdade. Palavras-chave: amor, verdade. Versículos-chave: 2 João versículo 9 a 10. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco, e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saúdeis. 2 João 1, 9 e 10. João dirige esta carta à Senhora eleita e a seus filhos. Alguns interpretam a Senhora eleita, figuradamente, como uma igreja local, sendo seus filhos os membros dessa igreja e sua irmã, a eleita, como uma congregação idêntica. Outros interpretam a endereçada, literalmente, como uma viúva cristã de destaque, conhecida de João, numa das igrejas da Ásia Menor, sob seus cuidados pastorais. A família dessa senhora, bem como os filhos da sua irmã, são pessoas de destaque entre as igrejas daquela região. Autor: o autor se identifica como ancião. Provavelmente, um título honroso atribuído ao apóstolo João nas 2 décadas finais do século I, devido à sua idade avançada e sua respeitável posição de autoridade espiritual como o único dos 12 apóstolos ainda vivo. Data: como as outras epístolas de João, 2 João provavelmente foi escrita de Éfeso, em fins da década de 80 ou no começo da década de 90 depois de Cristo. Propósito: João escreveu esta carta a fim de prevenir a Senhora eleita contra os falsos obreiros, mestres, evangelistas e profetas, que perambulavam pelas igrejas. Os tais abandonaram os ensinos do Evangelho e propagavam os seus falsos ensinos. A destinatária não devia recebê-los, dialogar com eles, nem auxiliá-los. Fazer isso significaria ajudá-los a disseminar os seus erros e participar da sua culpa. A carta repudia o mesmo falso ensino denunciado em 1 João. Visão panorâmica. Esta epístola reusa uma advertência, que também se acha em 1 João, sobre o perigo de falsos mestres que negam a encarnação de Jesus Cristo e que se afastam da mensagem do Evangelho. João se alegra por ver que a Senhora eleita e seus filhos andam na verdade. O verdadeiro amor cristão deve ser obediente aos mandamentos de Cristo e ser mútuo entre os irmãos. O amor cristão deve também incluir o discernimento entre a verdade e o erro, e também não dar apoio aos falsos mestres. Receber amavelmente os falsos mestres é participar dos seus erros. A carta é breve, pois João planeja uma visita para breve, e assim falar-lhe de boca a boca.
Características especiais. São 3 as características principais desta epístola. 1. É o menor livro do Novo Testamento. 2. Tem semelhanças surpreendentes com 1º e 3º João, quanto à sua mensagem, vocabulário e estilo simples de escrita. 3. Constitui-se num importante complemento à mensagem de 3º João, como prevenção quanto a receber e ajudar obreiros estranhos, desconhecidos. Conclui, insistindo na necessidade de cuidadoso discernimento, à luz dos ensinos de Cristo e dos apóstolos, antes de alguém apoiar esses falsos obreiros. 3ª Carta de João. Autor: o apóstolo João. Data: 85 a 95 depois de Cristo. Tema: procedendo com fidelidade. Palavras-chave: amor, verdade. Versículo-chave: 3º João versículo 11. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. 3º João 1 e 11. Esta carta pessoal é endereçada a um fiel cristão chamado Gaio, talvez pertencente a uma das igrejas da Ásia Menor. Assim como as demais epístolas de João, em fins do 1º século, ministros itinerantes da igreja viajavam de cidade em cidade, sendo comumente sustentados pelos crentes que os acolhiam em casa e os ajudavam nas despesas de viagem. Gaio era um dos muitos cristãos dedicados que graciosamente acolhiam e auxiliavam ministros viajantes de confiança. Ao mesmo tempo, um homem de projeção chamado Diótrefes resistia com arrogância à autoridade de João e recusava hospitalidade aos irmãos viajantes, enviados da parte deste. Propósito: João escreveu para dar testemunho de Gaio pela sua fiel hospitalidade e ajuda prestada aos fiéis obreiros viajantes, para fazer uma advertência indireta ao petulante Diótrefes e para preparar o caminho da sua própria visita pessoal. Visão panorâmica. 3 homens são mencionados por nome em 3º João. 1. Gaio. É calorosa e honrosamente mencionado pela sua piedosa vida na verdade, e pela sua hospitalidade exemplar para com os irmãos viajantes. 2. Diótrefes, um dirigente ditador, é denunciado pelo seu orgulho, cujas manifestações são: rejeitar uma carta anterior de João, calúnia contra João, recusar o acolhimento aos mensageiros de João e ameaçar com exclusão aqueles que os receberem. 3. Demétrio, talvez o portador desta carta, ou pastor de uma comunidade na vizinhança, é louvado como um homem de boa reputação e lealdade à verdade. Características especiais. 2 características principais sobressaem nesta epístola. 1. Embora seja pequena, dá uma noção de várias facetas importantes da história da igreja primitiva, perto do final do século I. 2. Há semelhanças notáveis entre 3º João e 2º João. Mesmo assim, as 2 epístolas diferem entre si em um aspecto importante. 3º João elogia a hospitalidade e ajuda oferecida aos bons ministros viajantes, ao passo que 2º João acentua que não se conceda hospitalidade e sustento a maus obreiros, para não sermos culpados de apoiar seus erros ou más obras. Cartas de Judas. Autor: Judas. Data: 70 a 80 depois de Cristo. Tema: batalhar pela fé. Palavras-chave: luta, a fé, manter. Versículo-chave: Judas versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 1:3. Esta curta epístola, porém de linguagem enérgica, foi escrita contra os falsos mestres, que eram abertamente antinomianos e que, zombando, rejeitavam a revelação divina a respeito da pessoa e da natureza de Jesus Cristo, segundo as Escrituras. Dessa maneira, dividiam as igrejas, concernente à fé e quanto à conduta. Judas descreve esses homens vis como ímpios, que não têm o Espírito. O possível relacionamento entre Judas e 2 Pedro 2, 1 ao 3, 4 depende do fator data do primeiro.
O mais provável é que Judas tinha conhecimento de 2 Pedro e, daí, sua epístola se situaria posteriormente, isto é, entre 70 a 80 depois de Cristo. Não está esclarecido sobre os destinatários, mas podem ter sido os mesmos de 2 Pedro. Autor: o escritor é Judas, meio-irmão do Senhor Jesus, irmão de Tiago. Judas se identifica simplesmente como o irmão de Tiago. Os únicos irmãos do Novo Testamento que têm nomes de Judas e Tiago são os 2 meio-irmãos de Jesus. Talvez Judas mencionasse Tiago porque a posição de destaque do seu irmão, sendo dirigente da igreja de Jerusalém, serviria para esclarecer sua própria identidade e posição. Propósito: Judas escreveu esta carta para, com empenho, advertir os crentes sobre a grave ameaça dos falsos mestres e sua influência destruidora nas igrejas, para energicamente conclamar todos os verdadeiros crentes a resolutamente batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Visão panorâmica. Seguindo-se a saudação, Judas revela que sua primeira intenção era escrever sobre a natureza da salvação. Em vez disso, ele foi movido a escrever sobre o assunto que se segue, por causa dos mestres apóstatas que estavam pervertendo a graça de Deus e, ao agirem assim, corrompiam a verdade e o caminho da retidão nas igrejas. Judas os acusa de impureza sexual, liberais como Caim, cobiçosos como Balaão, rebeldes como Coré, arrogantes, enganosos, sensuais e causadores de divisões. Afirma a certeza do julgamento divino contra todos que vivem em tais pecados e ilustra esse fato com 6 exemplos do Antigo Testamento. Os 12 fatos descritivos da vida deles revelam que a medida do seu pecado está cheia para o julgamento divino. Os crentes são despertados a crescer na fé e a ter compaixão com temor, no tocante àqueles que estão vacilando na fé. Judas termina com palavras de louvor a Deus, de grande inspiração, ao impetrar a sua bênção. Características especiais. 4 características principais estão nesta epístola. 1. Contém a incriminação mais vigorosa e direta do Novo Testamento sobre os falsos mestres. Chama a atenção de todas as gerações para a gravidade do perigo constante da falsa doutrina contra a genuína fé e a vida santa. 2. Exemplifica o caso de ilustrações tríplices. 3 exemplos de julgamento tirados do Antigo Testamento, uma descrição tríplice dos falsos mestres, e 3 exemplos de homens ímpios, tirados do Antigo Testamento. 3. Sob a plena influência do Espírito Santo, Judas fez menção de vários escritos. A. As escrituras do Antigo Testamento. B. As tradições judaicas. C. Citando diretamente 2 Pedro 3:3, que ele confirma como procedente dos apóstolos. 4. Contém a bênção mais sublime do Novo Testamento,